aventureiros. Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Alô, aventureiros! Bem-vindos ao Covil do Dragão. Aqui é Rodrigo Góes, o Dragão Branco. E a NPC quer dizer, ninguém pode comigo. Salve, salve, invasores de Covil! Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro. NPCs podem ser memoráveis, pra bem ou pra mal. E aqui com a gente, direto das tumbas necromânticas do Cafofo do Necromante, Alê. Fala aí, Alê. Boa noite, pessoal, tudo bem? Saudações necromânticas. Aqui é o Dragão Lich falando. E NPCs pra mim são mortos-vivos que vão trabalhar junto comigo. Justo. Beleza, galera, estamos aqui, ó. A gente vai falar hoje dessa peça essencial para uma boa mesa de RPG, né? Vamos entrar aí nesse mundo dos personagens não jogáveis, NPCs, PDM, chame como você quiser. O fato é que hoje a gente vai trabalhar a importância dele no jogo, né? E por que criá-los de fato, beleza? Então, Ricardo, chama a vinheta aí e vamos pro pau. Dado o início, o conclave. Beleza, galera. Vamos começar aqui pela definição do que é NPC, né? Afinal de contas, pode ter gente observando aí, ouvindo a gente, na verdade, e nem sabendo dizer exatamente o que é. Então vamos lá, o que é um NPC, gente? O que é? Vamos falar sobre isso primeiro. Bom, NPC pra mim é todos que não são os jogadores, então a importância deles é gigantesca. Desde eles fazem o mundo andar, né, do RPG. Sem eles é um mundo bem vazio. De fato, né? É isso aí, galera. Tipo, como algumas das siglas já dizem, né? PDM, personagem do mestre. Como temos que PDJ, tem PDJ, 3J, não é isso? Ninguém fala PDJ, para. PDJ, que é personagem. Como é que é? É PNJ. Não, PNJ, personagem não jogador. Caraca, é isso mesmo. Ninguém fala isso, cara. Ninguém. Tentaram, claro, muito nos anos 90, nunca emplacou. É porque aquilo, né? Os caras não queriam usar o PDM, não queriam usar o NPC, quiseram inventar uma outra. Deixa os caras tentarem. Mas beleza, assim, e o Ale já falou um pouco da importância, né? Por que um mestre precisa do NPC? Afinal de contas, ele é todo o plano de fundo, e não só isso, né? Vai além disso. Mas ele é tudo que não é os personagens jogadores. Sim, eles não têm aventura, né? Como é que o mestre vai se divertir se não tiver o NPC? E o NPC é desde do taverneiro, a velhinha bondosa, o soldado que tá guardando, eles são os aliados, eles são os inimigos, né? Todos os personagens aí que os jogadores não estão controlando, não estão na mão dos jogadores, que cabe ao mestre controlar, tá? Então, é por isso que todo mundo fala, né? Quem tem trabalho é o mestre, o jogador só se diverte lá. Eu vou te falar, eu vejo isso como uma verdade absoluta, sabia? Tanto que quando eu comecei a mestrar, por exemplo, eu falava assim, que trabalho ingrato, cara. Eu acreditava muito nisso. Porque era muito trabalho, assim, ao meu ver, né? Hoje em dia já acontece naturalmente, mas no início... E assim, eu acho legal, cara, a gente tá falando assim dos NPCs, tem essa crença, né? Dos jogadores do NPC ser o nem pode comigo, com a brincadeira que eu fiz lá na entrada. Mas não é bem assim, né, gente? Ou pelo menos se você é mestre e tá usando dessa maneira, tá usando da forma errada. A gente não pode esquecer que os personagens jogadores são os protagonistas da história, né? E os NPCs são, de fato, os coadjuvantes. Estão ali pra desenvolver a história, desenvolver os personagens. Desde o taverneiro ao mestre. Aquele mestre que aparece numa memória durante o combate, né? Exatamente. Se você estiver usando o NPC pra ser a estrela do jogo aí, pode parar, que é tudo que você não deve fazer. Não, eu acho divertido quando acontece o contrário, né? Os jogadores tornam aquele NPC uma estrela, né? Também acho isso interessante, acontece bastante. E nem sempre isso é ruim, tá? Mas acontece. É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece, cara. Muito. Quando aquele NPC que você não criou nada pra ele e os jogadores amam o cara. Por quê?
Eu tenho uma história boa dessa. Opa, aí sim. Não. Tá bom. Mas essa história vamos deixar lá pro final. Por enquanto, vamos focar aqui nessa importância dos NPCs. Então vamos. Beleza. Vamos falar o seguinte, então. Vamos falar agora das técnicas para criar os NPCs. Beleza? Acho que assim, o mais importante que o mestre precisa ter em mente é que ele saiba pelo menos como é a cidade, o panorama geral. A cidade tem mais humano, tem mais elfo, tem mais anão, para ele poder ter facilidade na hora de improvisar, porque a gente nunca sabe onde o jogador vai bater, né? Não de fato. Acontece muito essa questão de a gente ver... Tem que improvisar, como o Ed falou ali. Você pega um NPC ali que você não tinha ideia de que fosse alguém importante e de repente o jogador começa a tentar conversar e você tem que desenvolver aquele NPC e criar uma história, uma profundidade. Não que os NPCs não tenham que ter uma história, motivação e profundidade, mas tem alguns que de fato só estão ali de plano de fundo, né? Exato. Acho que o jogador te exige isso e você acaba tendo que... É mais uma amostra de que os jogadores são personagens principais. Eles estão fazendo a história deles, eles estão modificando o teu mundo de acordo com as ações deles, né? O que a maioria dos mestres tem medo é que ele pergunte e aí ele tem que criar uma história gigantesca daquele NPC, mas, por exemplo, se os jogadores vão conversar com cavalariço, por exemplo, ele não tem muita coisa pra contar, ele é um cara comum que cuida de cavalos, então provavelmente ele vai falar, não, eu alimentei os cavalos hoje, dei água, levei eles pra passear, sei lá, troquei a ferradura. Ele não vai trazer uma informação importante, né, porque ele não tá diretamente envolvido, no máximo ele pode ter ouvido o quê? Algum boato, alguma coisa. Aí vai do jogo de cintura do mestre, um boato que eu tenho pra espalhar, né, dessa história que eles estão investigando, eu boto que o cavalariço contou, né, ali, você improvisa. Correto. Mas assim, aqui a gente tá falando de uma forma correta de lidar com o NPC, né, a questão da improvisação é importante, de fato. Mas a gente pode estar falando também aí de outras características, né? Porque a ideia de tornar um NPC memorável não é só ele ser útil pra história, né? Eu acho que você ter NPCs memoráveis na sua mesa é você fazer os jogadores lembrarem daqueles NPCs e comentarem em outras mesas, como acontece às vezes de os jogadores colocarem nas próprias sessões deles aquele NPC porque acha interessante. E aí eu acho que essa ideia, essa coisa vem das características únicas, né? Você dá um tchan pro personagem. Né? Eu até acho que o Ednei, por exemplo, é muito bom nisso. Ele cria NPCs assim que com características marcantes, entendeu? Então, Edson, tem alguma coisa que você possa falar pra gente sobre isso? O que sugerir pra criar essas características únicas nos NPCs? Então, eu gosto de dividir os NPCs em dois tipos na campanha. São aqueles NPCs que têm o poder de mover a trama. Vamos botar que são NPCs mais importantes pra história. É aquele que se o grupo atacar do dado e matar vai dar um problema. É legal. Então, isso. É esse tipo. Tem os NPCs que geralmente são o que eu escrevo. E que eu escrevo alguma coisa a mais sobre eles. E tem os NPCs que eu uso pra dar vida pro cenário. Né? Que eu uso pra poder tornar aquele lugar memorável, ou então pra dar um ar mais descontraído, ou mais sério, depende do ambiente. Por exemplo, um NPC que eu já usei ele muitas vezes, provavelmente talvez o Rodrigo vai lembrar, e que é um NPC que meio que se tornou recorrente, porque ele foi um NPC deles que era importante. Depois que a quest dele foi resolvida, ele continuou ali, que era um elfo muito idoso, mas muito. Assim, o elfo tinha vivido tanto tempo que ele tinha ficado velho. Tipo, era um velho, um elfo de cabelo branco, barba branca, né? E eu tinha criado isso pra poder colocar na mesa um item mágico, que era uma espada, e que ela manifestava os poderes dela quando você dizia a palavra élfica mais antiga. E a palavra era elfo. Caraca, eu lembro disso. Muito era bom, só muito isso. E chegou um ponto que o pessoal procurava o lugar só pra ver eu fazendo a interpretação do velhinho. E o pessoal curtia. Aí começou como um pouco de galhofa e não, ganhou um arco importante e tal. O pessoal teve um problema que tinha uma aventura antiga da Dragão, que um clérigo de
da deusa da noite sequestrava uma cidade inteira. Mandava a cidade pros domínios da deusa da noite. Ó. E que se esse velho não tivesse lá, ninguém ia ter feito essa aventura. Eles só foram lá pra resgatar o velhinho. Foram lá só pra isso. Ele realmente movimentou a mesa. Pois isso aí. cara. E ninguém nunca esperava por isso. Essa é a beleza. Um outro isso aí. exemplo é um NPC que apareceu pela primeira vez na mesa de um amigo nosso, o Léo Black, que ele dá as caras aqui no podcast de vez em quando, e era só um cara que à noite ele ia acendendo os lampiões da cidade. Ele chegava e falava: já são 6 horas e está tudo bem. Ele só fazia isso. Mas a galera adorava, o pessoal amava. Boa. Então assim, quando o cara não dava as caras, ia ter algum problema, porque não estava tudo bem. Então era tipo um termômetro dizendo que, beleza, essa noite esse grupo vai ter um descanso decente. Sem problema nenhum. O cara fazia o trabalho dele muito bem feito, né? Indiscutível. E quando ele não avisava, já ficava a gente acordado já. Não, isso remete a uma coisa, né? Assim, ser memorável não é ser forte. Sim, verdade. Porque tem muitos mestres iniciantes que às vezes acham que colocar o Jiren na mesa dele, né? Ele vai ser memorável por isso, cara. Mas não, a ideia não é essa. E aí nisso me repete uma outra coisa que eu gostaria de perguntar pra vocês. Que dica você daria pra um mestre nessa parte, tipo, até onde porque é fácil a gente falar pro cara assim, não, você coloca o seu NPC, mas o seu NPC é coadjuvante, mas ao mesmo tempo o seu NPC é importante. E ao mesmo tempo o seu NPC tem que mover o mundo. E ao mesmo tempo o seu NPC tem que ajudar o jogador. Só que como manter tudo isso sem deixar o NPC tomando a cena? Que é o nosso objetivo principal aqui. O que vocês me dizem quanto a isso? Olha, eu acho que assim, além do poder, o poder chama atenção naturalmente, mas acho que ele perde certa força com o tempo, viu? Se todo NPC for forte, não faz muito sentido, né? Mas eu acho que é a presença, que nem vocês falaram aí, o cara da lanterna, o velhinho, ele de um jeito ou de outro tava sempre presente na história. E isso daí que faz você conseguir controlar não é a palavra certa, né? Mas você conseguir aí medir isso que você falou pro NPC. Ele movimentar o mundo ou dar uma desacelerada. É a presença dele, eles perceberem que aquele NPC está presente de alguma maneira, né? Não, eu entendo, mas assim, a minha dúvida é a seguinte, eu nem digo só uma questão de poder, mas o cara pode colocar, o mestre de repente pode estar colocando o NPC, e o NPC tá tomando a frente, tá tomando decisões, e isso pode acabar tomando a cena, né? Aí minha dúvida é essa, tipo, às vezes pra um mestre que é iniciante, que tá tendo uma dificuldade de repente de estar usando os NPCs da forma que a gente tá falando aqui, com todas as coisas que a gente tá falando, sem tomar a cena. O que vocês recomendariam pra esse cara? Tipo, como lidar com os NPCs de uma maneira em que ele consiga manter todas as nossas dicas aqui, né? De presença, de tocar o mundo, de ajudar os jogadores, mas sem tomar a cena de fato, deixando os jogadores agirem. Eu acho que o Ale falou o principal. É você nunca esquecer que os personagens, jogadores são os principais. Sim, se for uma série, eles são os personagens principais. Se enxerga a sua sessão como um filme, eles são os personagens principais. Então, quando você... O importante é você fazer um personagem que os jogadores possam contar, né? Que seja importante para eles, a ponto que eles se lembrem que podem contar ou temer se for um inimigo, né? Que saber que é um empecilho, mas que não vai resolver os problemas deles. Não vai resolver os problemas pra eles sempre. Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser extremamente questionada agora, mas tudo bem. Acho que um exemplo de NPC que faz isso é o Mestre dos Magos. Pronto. Perfeito. E é poderoso, né? É poderoso. Pronto. Nossa, perfeito. O Mestre dos Magos é um péssimo exemplo de NPC. Porque ele vem, dá o problema, some e aparece no final para resolver o problema que ele mesmo propôs. Então, Exato. Pra quê, cara? Ele é um exemplo de não fazer um NPC. É verdade, pronto, viu? Daí já dá pra ter uma boa base, né? Do que não fazer numa aventura, cara. Porque, para ver... Putz, que exemplo bom, sério não, mesmo. Porque se a gente parar pra analisar legal, isso pode ser um exemplo pra pessoa, né? Porque ela
ela tá jogando, começando RPG agora, alguém recomenda pra ela ver Caverna do Dragão, e chega lá, ela vê aquilo ali, acha que aquilo dali é o modo certo de fazer, né? Entendeu? Então, realmente... É uma dica. Então, aqui a gente tá dando uma dica, gente. Não façam como fazem com o Mestre dos Magos, cara. Ele não é um bom NPC. Então, outra dica também é você se divertir com aquele personagem. E sim, é bom o NPC que causa emoções Isso. dos personagens, boas ou ruins. Por exemplo, pode ser aquele taverneiro camaradíssimo, todo mundo gosta dele, que consegue desconto e dá dicas de, vai ter um leilão de itens mágicos aí, vocês podiam ir. Pode ser esse cara, mas também pode ser aquele nobre insuportável, mas que os jogadores precisam fazer a escolta dele e manter esse cara vivo até o final daquela aventura. Um recurso que eu uso, que eu tenho usado mais recente, é copiado mesmo do Pokémon meio na caruda, tá? Todos os meus taverneiros chamam Jack. Maneiro. E aí eles sabem que o Jack é sempre um cara de boa, que sempre recebe bem, só que de vez em quando eu quebro esse paradigma. O cara recebe mal, ou chega lá, em vez de ser um humano, é um anão, entendeu? Maneiro. Não, e já virou uma característica do seu mundo, né? Eu acho isso interessante, esse detalhe assim, interessante. Cara, eu geralmente tento deixar os NPCs, por mais que eles pareçam ativos, meus NPCs sempre são passivos. Tipo, eles têm personalidade, eles falam, eles têm as atitudes dele, mas eles sempre vão dar uma brecha pro PC fazer algo. E aí ele vai... As consequências das ações do NPC que vão interferir nas ações do NPC, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é uma dica. Sempre tem que deixar na passiva. Pense em que o seu jogador vai fazer, e aí você age com o seu NPC, esperando o resultado do jogador, sempre. Sempre como o jogador vai agir. Não o contrário, não o jogador agir e você tomar uma decisão como NPC, entendeu? Eu acho que eu levando esse raciocínio, geralmente pra mim funciona bem. É um outro jeito também. Você deixar realmente para que eles façam, né? Uma coisa que eu andei fazendo ultimamente, que também deu certo pra NPC, foi pegar fichas antigas dos jogadores e fazer eles aparecerem nas outras campanhas, tipo, como se fosse um período entre uma aventura e outra, não importava o nível que ele tinha acabado, né? Eu fazia ele aparecer em níveis diferentes, né? Naqueles períodos entre aventuras. Isso fazia com que os jogadores tivessem já um laço com esse NPC também. Legal, assim. Vamos falar agora um pouco dos exemplos mesmo, que eu sei que todos nós aqui, como mestres antigos, devemos ter alguns, pelo menos. Vamos falar de NPCs desse tipo, que ninguém ligava, ninguém ligava nada. Você colocou ali ele só pra cobrir um buraco, entendeu? E, de repente, os jogadores fizeram aquele NPC se tornar alguma coisa importante. Tem algum exemplo assim, Ali? Tenho. Eu acho que ele é até um pouco mais do que só uma pessoa. Ah, perfeito. Fica à vontade. Ele era só um nome, na verdade. Eles estavam investigando uma questão lá numa cidade. Eles estavam procurando um caminho para um templo antigo e eles estavam com uma equipe de goblinoides que estavam também em busca disso e à procura e estavam à frente deles, né? E aí eles chegaram na cidade, procuraram o taverneiro, procuraram o ferreiro, foram lá numa hora no governo lá da cidade, não lembro exato qual que era o governo. E aí quem governava a cidade lá, uma vilazinha pequena, virou e falou assim: não, é que eu tenho informações de que alguns goblinoides foram vistos. E aí o Tony Grande Orelha, né, viu eles passando, é um fazendeiro que vive aqui e ele esteve aqui há pouco tempo vendendo uns produtos e falou que viu ele cerca de 3 dias atrás, né? Aí um dos jogadores, vamos falar com o Tony. Eu falei, putz, não era bem por aí que eu imaginava que fosse, né, acabar, né? E aí eles foram até a fazenda, conversaram, chegaram lá, o cara tava trabalhando, uma vida normal. Ele não se envolveu, lógico, com os goblinoides, não tinha porquê, né? E aí eles chegaram no final do dia, acabaram jantando na casa do cara, dormindo lá, né? E ele deu as informações. E no fim eles acabaram voltando, dando presentes, né, pra ele, pela hospedagem e tudo mais, né? Aí no fim eu transformei o Tony em Grande Orelha num cara que pegava informação ali na região toda, porque ele ia distribuir os produtos e passava pros jogadores, acabou virando um NPC chave ali.
da campanha. Tony Grande Orelha. Isso é legal. Em compensação, eu tenho um exemplo contrário de um NPC que eu criei pra ser um grande inimigo dos jogadores e ele foi reduzido só a um apelido imbecil. Foi uma campanha de Tormenta, que na época a gente jogava em 3D&T ainda. E todos os personagens pegaram um inimigo. Todos. Aí eu tive que criar um inimigo pra cada um. Eu fiz um inimigo pro mago. Eu falei, vou fazer um mago também. E em vários momentos das aventuras, eles faziam a aventura toda e chegavam no local que eles deveriam pegar algum item e alguém já tinha pego o item primeiro. Isso aconteceu algumas vezes. Aí eles descobriram que tinha um mago que tava sacaneando com eles. Eles foram lá descobrir o que era e era o inimigo do mago. Sendo que o mago, no combate com o grupo, ele usou a magia pra invocar kobolds, que a estratégia seria ele invocar os kobolds ali, enquanto os personagens lidavam com os kobolds, ele disparava outras magias. Só que o grupo lidava com os kobolds muito rápido, então eu acabava tendo que usar a magia dos kobolds mais de uma vez. E no final das contas, o mago que era pra ser um inimigo fodão virou o mago dos kobolds, cara. Ninguém lembra o nome. Detalhe, o jogador que criou o nome do inimigo dele é o mago dos kobolds. Ele não lembra o nome do cara. E virou só o mago dos kobolds, cara. E isso foi tão frustrante na época. Você cria toda a história, né? Aquele Pois nome é, cara. maligno. Não, é o mago dos kobolds, cara. Cara, assim, um dos exemplos que eu gosto na minha sessão, por exemplo, é que tinha um jogador, né? E o personagem dele basicamente era um vilão, cara. E tinha vários planos e tal, ele tava juntando dinheiro e o cara decidiu fazer um investimento. Ele começou comprando uma estalagem. Ele chegou lá numa estalagem, ele tinha um dinheiro lá que ele tinha roubado em algum lugar, né? E, tipo, o cara não era um ladrão, então ele era do tipo que invadia os lugares e tomava o dinheiro mesmo. Então ele veio, viu, gostou da taverneira lá, porque era uma mulher bonita, era uma loura bonita, ele foi e comprou a taverna dela. Acabou virando uma base, né, de operações. E, tipo, mas era só um NPC, cara, que eu coloquei ali sem motivo. Tipo, eu imagino que ela perdeu toda a família e por conta disso ela tava ali. Tipo, a história que eu criei, assim, era mais ou menos essa. Tentando sobreviver com uma taverna. Só que virou base do grupo. E, assim, os jogadores começaram a gostar da personagem. E isso me forçou a ir desenvolvendo. Eu tive que começar a desenvolver história, passado, né, personalidade e tudo. Mas no final, cara, o pessoal tava gostando mais da NPC do que do PC mesmo, sacou? Da vez que a NPC teve um problema pessoal com o NPC, que era tipo o patrão dela, vamos dizer assim, o grupo inteiro só faltou bater no cara. Tu fica assim, caraca, é fantástico isso, assim. Eu acho muito, muito legal isso, cara. A gente consegue desenvolver assim, o NPC a um ponto dos jogadores gostarem mesmo. Por isso que assim, é legal você ter algumas coisas preparadas ali, mas provavelmente vai ser, que nem você falou, esse que você não esperava se tornou importante, como o Tony. Já o outro que foi preparado virou o Mago dos Kobolds. E na sessão do Rodrigo tem um outro NPC que foi muito incrível também. Um grupo tinha um dos personagens que bebia muito, era um beberrão. O jogador e o personagem eram muito beberrões. É difícil saber quem era mais beberrão. Eu acho que era o personagem. Mas enfim, mas tinha um lugar que era uma estalagem que ele foi e ele passou a frequentar direto. Ele sempre bebia ali. Só que assim, ele gastava uma quantidade cavalar de dinheiro. Tipo assim, era o cara que, quanto deu aqui a minha conta? Deu 5 de prata. Aí o cara, toma 50 de moedas de ouro aí. Nesse nível. Aquele clássico cara que vem pra desestabilizar a economia do lugar, sabe? É tipo um mano da musa lá. O cara podia fechar, né, a taverna. Pois é. Mas aí, o que o cara fez? Ele vendeu a estalagem e montou uma estalagem itinerante. Oi? Ele seguiu o grupo. Cara, e assim, essa estalagem... mas assim... tipo assim, era um carroção... Assim, era tipo um truck, um food truck, tá ligado? Mas o que acontece? Tipo assim, o que eu acho interessante, porque como é que eu implantei isso? Eles chegaram numa estalagem, eles sempre iam naquela estalagem também em Tormenta, né? Então em Valkyria. O cara, ele decidiu começar a ir atrás deles.
Só que de cara eles não perceberam isso. O que eles perceberam foi que eles estavam nos lugares, às vezes nos eventos, e o cara sempre aparecia. Tipo, pô, o cara tá aqui, mas tá bom, o cara tá aqui, vamos lá. Pô, compro com ele, vou priorizar o cara. Eles foram entender que o cara tava de fato atrás deles depois que o personagem do Disney recebeu uma missão de descobrir quem tava investigando o grupo. Que tinha alguém investigando o grupo, rastreando o grupo e tal. Foi. E aí quando ele foi investigando isso que se descobriu, né, Ed? Que na verdade era o cara, eu descobri, era o cara com a taverna itinerante, cara. O cara aí começou a investir. E o melhor não foi isso. Era uma, tipo... E reviravolta. O lugar virou um ponto. Tipo assim, a gente tava sempre indo lá. E a gente conversava coisas, tipo assim, não, vamos invadir o lugar tal, assim, e o cara ali. Pegando todas as informações. Sequestraram ele, cara. Sequestraram ele e a gente teve que ir lá encontrar o cara e salvar ele dos assassinos, dos bandidos. Eu não me lembro do que era. O cara foi sequestrado, mano. Aí, então, informação assim, é poder. Pois é. Não, e, cara, eu acho... Porque eu tentei imaginar pela lógica, né? Tipo, o cara tá ganhando dinheiro absurdo. O cara vai torrar aquele dinheiro todo e vai morrer na cachaça? Não, cara. Ele começou a investir o dinheiro pra encontrar os caras, porque ele sabia que sempre que ele estivesse perto dos caras, ele teria ganhando dinheiro. Muito boa. Foi muito engraçado, cara. Foi muito engraçado. E o melhor foi a reviravolta. Porque assim, eu demorei muito tempo pra investigar. Foram uns testes muito difíceis. Aí eu, esse cara é um gênio do crime que tá atrás da gente, não é possível. Até porque, tipo assim, você não tinha por que imaginar, né? Que era o cara. Então, assim, todas as possibilidades que ele ia eram sempre pra coisas maiores, né? Ele nunca imaginou que estaria do lado dele o negócio. Inclusive, durante a investigação, eu fui lá algumas vezes, tomei um negócio, procurei informação. Só faltou isso. Pô, tô no trabalho aqui, mas não tô conseguindo. Só faltou desabafar com o cara. Ai, cara. Genial a ideia. Foi muito legal. Mas vocês têm mais exemplos aí, galera, de NPCs memoráveis pra falar pro pessoal? Que eu lembro, assim, depois os outros foi o que eu falei, usar mesmo PCs, ex-jogadores, né, ex-personagens de jogadores pra NPC, isso daí já traz uma lembrança, e eles já estão desenvolvidos, né? O jogador já desenvolveu ele pra você já. Ah, sim, claro. Mas um específico, assim, eu não me recordo agora. Eu não lembro de mais nenhum, não. Você é de algum da sua sessão ou de qualquer sessão que você lembre que foi memorável, que teve um diferencial? Pô, tem um NPC que eu não tô me recordando o nome, mas ele era só um esqueleto que era um mordomo. E ele tinha uma joia no lugar, ocupando a órbita vazia do... Eu nunca vou esquecer essa aventura, porque foi uma das primeiras não, foi alguma das aventuras que eu mestrei pros alunos da escola que eu trabalhava. A gente fez um grupo de RPG lá. E aí eles foram falar com um personagem que era tipo um gênio, né? Era um cara importante, pomposo, tipo um pachá desses da vida. E o mordomo dele era esse morto-vivo, né? Era esse esqueleto. E o esqueleto serviu cerveja pros personagens. Quando eu falei isso, ficou todo mundo calado. Aí eu... O que foi, professor? Aí o... Foi até o JP, o Dutra, virou. A gente pode tomar? Aí eu... Na aventura pode. Nossa, os caras tomaram todas. E foi um personagem, tipo assim, era só um cara que atendia eles bem quando eles iam lá. E os caras, tipo assim, amavam o personagem. De pedir conselho, de perguntar, pô, você não sabe um jeito da gente poder fazer tal coisa. Tipo assim, tinha o patrão do cara ali, mas não, cara, eles preferiam perguntar pro mordomo esqueleto. Mordomo esqueleto. Que boa. Todo mundo gostava. Cara, falar nisso, quem não teve aquele NPC que não era nada demais, assim, tipo um esqueleto que tava ali, mas que o grupo ficava ali em volta assim, não, cara, esse cara é um Lick morto-vivo, hiperpoderoso. Não, e o grupo ficava girando com medo daquele NPC, achando que o NPC era super poderoso, cara. Sempre cara, tem, né? Sempre tem, né, cara? Cara, um outro exemplo de NPC que eu acho que eu preciso falar aqui, que também, tipo assim, o objetivo era só ser um NPC que tava ali,
Mas com o tempo, o grupo foi gostando tanto que até se tornou um NPC forte. Foi o Muriel, que é um NPC dessa minha sessão também de Tormenta. Que, cara, ele era só um mago do fogo, gostava de dormir, cara. Era só isso, assim, quando eu criei de início. E, cara, os detalhes do personagem, que era o acordar de mau humor e o dormir bastante, e o tomar leite pela manhã, que era o que sanava o mau humor dele, fez o pessoal gostar tanto do NPC, cara, que depois ele virou realmente um personagem importante, se desenvolveu, o pessoal até falava que era o meu personagem, né, na aventura. Foi um NPC que virou literalmente parte do grupo. Literalmente. Parte do grupo mesmo. Virou né? parte ficou no grupo um tempão. Cara, eu nunca vou esquecer da vez que o Eleneriel, né, que era esse personagem que era vilão, né, na aventura, ele fez questão de mandar um outro personagem pra acordar esse NPC que todo mundo sabia que o cara, quando era acordado, explodia alguém, sacou? Porque o cara tava assim, não, cara, vambora, a gente tem que acordar porque a gente tem que ir logo pra missão. Aí o personagem do cara falou assim, não, cara, calma que a gente não vai sair daqui agora. Não, a gente tem que ir. Faz o seguinte então, cara, só falta acordar o Muriel, vai lá e acorda ele, que se acordando ele a gente vai. Aí o cara foi, coitado. Pior que todo mundo ficou quietinho, mano. Só... Bola de fogo. Caraca, muito engraçado esse dia, cara. Só acho que era uma bola de fogo de GURPS. Então nem doía tanto assim. Era um pouco menos. Era um pouco menos. Ai, essas lembranças são muito gostosas, cara. São sim. Esses NPCs assim que aparecem... Mas teve algum personagem que vocês criaram pra ser legal, pra ser importante... E deu certo, que os jogadores falaram, não, tô com esse cara aqui. Vocês conseguiram sucesso nessa empreitada? Tornou importante? Que era pra ser importante? Que era importante, foi importante e caiu nas graças da galera. Nossa, eu acho que esse é um dos mais difíceis, hein? Pois é. Cara, eu devo ter alguns, mas assim, o que me vem à memória agora é só o próprio Ômega, né? Que foi um personagem que foi um vilão, bateu firme no grupo, e que mesmo depois, porque tem aquela coisa, né, o cara é um vilão, e aí quando o cara vira um herói, ou vice-versa, tende a perder aquela aura de medo em volta dele. Perder aquela coisa, né, o frumage, né, do personagem. Mas nesse caso não, pelo contrário, assim, eu até acho que o pessoal passou a gostar mais dele depois que começaram a descobrir mais detalhes da personalidade do cara, né? Eu lembro que eu fiquei um tempão como aprendiz desse cara. Aí teve uma vez que, pela manhã, o cara apareceu comendo um sanduíche. E aí, um dos personagens que entrou e viu ele comendo, ele ficou parado, estático, olhando. Aí eu pensei, o que foi? Aí falaram pra ele, você come? Caramba. O pessoal duvidava se o cara comesse. Eu tive um inimigo na última campanha, assim, que ele não foi amado, ele foi realmente odiado. Aí também serve. Também serve. Então ele era o líder naquela equipe goblinoide lá, ele era um clérigo, né? E uma das coisas que ele sempre fazia é que quando o combate estava desandando, ou ele já tinha cumprido a missão, ele entrava em alguma parte de terra e fugia dos PJs. Ok, que sujeitinho desagradável. Só que o cara foi avançando, né? Então, em determinado momento, ele fez um ritual que transformou o Bugbear em meio abissal. Então, e aí ele fugiu e largou o Bugbear atacando eles. Depois foi numa outro local que ele invocou um demônio e os caras tiveram que enfrentar o demônio. E ele foi evoluindo junto com os jogadores. E aí o pessoal foi pegando raiva dele. Os caras já criando estratégia pra não deixar ele fugir. Cara, tá aí, agora me veio uma outra coisa. E o NPC traidor? Aquele NPC que tá ali com um grupo, seguindo e tal, que você faz ele ganhar confiança realmente dos jogadores. Eu acho que esses são os mais odiados. Esses são os mais odiados. Não tem cara, conversa. assim, o grupo daqui, a gente é tudo muito desconfiado, né? Os caras não, mas assim, esse é legal. Esse é o legal, assim, você conseguir fazer os caras pegarem, desconfiarem, perderem a desconfiança pra dar a reviravolta, entendeu? Eu acho que essa que é a dificuldade, assim, eu acho muito difícil. Eu já fiz uma vez só. E assim, cara, eu fiquei muito feliz de ver a cara dos jogadores, cara, quando eles foram surpresos, entendeu? Fomos traídos. Porque o mago, assim,
Era um mago. Ah, não, agora eu lembrei. E aí o cara, tipo, parecia super debilitado. Eu até fiz inspirado no Rastling, né? De Dragonlance. E o cara super debilitado e tal. E depois que eles começaram a ganhar confiança, o cara começou a ganhar confiança neles, o cara falou, eu sou um mago amaldiçoado e tal, até por isso que eu tô aqui. Eles estavam presos numa ilha, lá que era tipo uma ilha prisão. É porque eu acredito que aqui eu consigo os recursos pra poder me livrar dessa maldição e tal. E no início todo mundo desconfiado, o cara era todo bizarro, a pele dele era cinzentada, o cara vivia todo coberto, né? Aquele cara que tu olha e tu não confia de cara, não tem jeito. Mas aí o cara, foi salvando o grupo, foram acontecendo várias coisas, cara. Foi toda uma campanha mesmo, eles foram evoluindo juntos. Com o tempo, os caras já estavam confiando no cara, sabe, com toda paixão e certeza. E quando chegaram, finalmente não encontraram, por acaso, né? Pelo menos eles achavam que era por acaso. Um demônio lá, enorme, poderosíssimo. Eles começaram a combater essa criatura. Quando eles derrotaram, o cara, tipo, fez lá o ritual pra roubar o poder do demônio e foi embora, cara. Deixou eles lá. Cara, eles ficaram muito putos. Não, esse aí nem é o mais traíra que tu já fez. Qual o mais traíra então? Também é sempre o mago, né? Era um mago. Um mago, viu? Que ele vinha e dava uma missão. Ele tava, Só que assim, a missão era arriscada? Era. Mas a recompensa valia muito a pena. Não, era mas muito dinheiro que o cara dava. Mas esse cara aí, vocês não confiaram nele, cara. Muito dinheiro que o cara dava. Pelo contrário, os caras falavam pensando assim, esse cara vai fazer merda. Os jogadores já faziam as missões falando assim, esse cara tá fazendo uma merda, não é possível. Cada vez que a gente desistia, ele oferecia mais dinheiro. A gente não aguentava e fazia. Conclusão, depois que a gente reuniu tudo que o cara precisava, quem é fã de Tormenta vai pegar a referência. Ele derrubou o Vectora em Winla. Nossa. Isso aí foi um plano maligno do Rodrigo só pra aumentar o preço dos itens mágicos. Cara, assim, isso foi muito interessante, porque... Não, por que eu achei que isso foi legal a beça? Não foi legal não. Porque quando eles derrubaram, quando caiu, né, aconteceu a queda... A Vectora era uma cidade voadora e tal. Assim, eles não sabiam o que aconteceu, tipo, eles foram saber, tipo, 20 anos depois, quase. Ou acho que foi 20 anos depois. Não foi isso tudo, não. Quando eles foram... Eu fui descobrir quando eu vou lá em casa ver minha família. Foi isso que aconteceu. Mas isso... que a cidade tinha caído na cabeça da família. Isso, não, a cidade caiu, todo mundo sabia, ninguém sabia a causa. A causa foi 20 anos, foi quase 20 anos depois. A causa, sim. Porque vocês ficaram 10 anos só dentro da estátua, né? Aí, quando chegaram lá, eles encontraram esse mago lá no local destruído, né? E aí o cara contou pra eles, não, olha só, lembra de mim e tal? Eles, na hora não reconheceram. Aí o cara foi contar, não, há 20 anos atrás, cara, vocês fizeram missão pra mim e tal. Então, aquilo lá era pra fazer isso aqui. Caraca! Sério, cara. Sério. Fora de sessão... Aí ele falou, não, mas foi com um propósito. Mano, que ódio dele, cara. Aí, conclusão, a gente arrebentou ele de pancada, porque viu que ele tava aprendendo alguma coisa lá. Aí a gente, não, se ele tá aprendendo é porque ele é mau. Vamos soltar. Mano, pra quê, cara? Pra quê? Não, o cara não jogou limpo com ele. O cara falou assim, olha só, lembra, 20 anos atrás eu fiz isso mesmo, porque eu tinha raiva aqui eu queria realmente destruir o reino de Winla, eu tinha raiva deles e tal. Só que, eu era mais jovem, eu me arrependo, então por isso que eu tô aqui. Porque eu vi que é a merda que eu fiz. Porque quando eu destruí Winla, tem uma coisa presa aqui que não pode sair. Então o que eu fiz? Abri mão da minha liberdade, fiz essa torre aqui pra prender esse bicho. Aí falou pra eles, se vocês quiserem me matar, vocês podem me matar. Vocês não podem fazer, deixa esse troço sair. Tanto que vocês me substituem aqui, tomam conta do bicho, pode ser. O grupo não quis saber, né, 20 anos, sendo enganados por 20 anos. Fora de sessão deve ter sido... No mundo real deve ter sido uns 10 anos, cara. Ou mais. Então, tipo assim... Eles, caraca, não é possível, que plot twist foi esse? Eles entraram em parafuso e porraram o cara. Não satisfeitos, foram lá e soltaram a criatura, cara. Só que aí... houve um arrependimento. As coisas só pioraram. Muito pior. Muito pior. Esse o pessoal tem raiva mesmo. Porque, de fato, o cara tava falando a verdade, cara. O cara tava segurando... Dessa vez tava. Nossa! O cara tava segurando um mal muito maior ali dentro. Aí eu acho que o mestre é o maior maligno aí nessa história, hein? Cara, eles criaram várias músicas pra mim, cara.
porque o mestre é mau e coisa do tipo. Eu não acho, entendeu? Mas... Ele é o mestre maligno. É maligno. Maligno. Tem um NPC recente aqui, até. Um jogador meu, Hugo. Salve, Hugo. Ele fez um personagem que ele é um repórter da Gazeta de Valkyria, que é um jornal fictício que tem no mundo de Tormenta. Aí ele é um fotógrafo, né? Os goblins criaram uma máquina de fotográfica e ele é um fotógrafo. Só que, na aventura, eles descobriram a Pacificadora, que é uma mulher que combate o crime. Ela era uma serva de Mará, mas viu que tem gente que não tem jeito, que tem que dar porrada. Então ela virou uma vigilante noturna que combate o crime. Oi? E ele conseguiu encontrar o esconderijo dele e tiraram uma foto dela. Aí virou um grande meme, porque quando ele chegou lá pra receber o dinheiro e veio com a foto, o redator do jornal virou pra ele e falou: nossa, para o que tá fazendo, eu quero fotos da Pacificadora. Aí ficou igual o JJ Jameson lá do Homem-Aranha. E toda vez que ele vai lá, ele pergunta: tem fotos da Pacificadora? Ah, não, não sei o que. Vão embora do meu jornal, eu quero fotos da Pacificadora. Não traga essas porcarias aqui. Não traga essas porcarias pra mim. Eu quero fotos da Pacificadora, cara. Não, o melhor é imaginar isso Goblin, né, cara? Tipo, um Jameson Goblin, cara. Caraca. Foi muito engraçado, foi muito engraçado. Não, cara, como eu falei antes, o Eugênio é craque nesses NPCs assim que você se surpreende com a personalidade que te marca, cara. Ah, um outro também que tá sendo muito bom. Era um cara que... Era um elfo que encontrou os aventureiros e falou: então, gente, olha, eu consegui uma pequena fortuna aqui e eu quero financiar umas expedições. Tem uma joia que são os fragmentos da coroa do antigo reino dos elfos. Eu quero juntar os fragmentos dessa coroa, refazer a coroa, pra eu poder refazer o reino dos elfos, só que em outro lugar. Vocês me ajudam? Todo mundo desconfiou um pouco e tal, não sei o que. Mas tá, vamos ajudar o cara. Aí eles foram ajudar eles foram ajudar o cara, começaram a trazer os fragmentos, e começaram a ganhar a confiança do cara, e os caras passaram a conversar muito e tudo mais. Até que numa das vezes que eles foram atrás de um dos fragmentos, eles encontraram a deusa dos elfos lá. Só que toda corrompida pela tormenta e tal. E ela tava grávida. Aí eles fizeram uns testes lá e eles viram que ela ia iniciar uma área de tormenta ali. E que ela ia ser a Lorde da tormenta daquele local. Aí os personagens, não, a gente tem que impedir, que não sei o que, mas eles eram muito fracos. Sendo que esse NPC, ele deu uma orbe pra eles que falou: não, ó, na hora do aperto, usa que vai dar bom. E a orbe, de fato, deu poderes cósmicos semi-fenomenais pra eles. E eles conseguiram derrotar a Glórien. Quando eles derrotaram a Glórien se dividiu em poder. Né? E cada um ficou com um aspecto da deusa. Deu esse problema, todos eles voltaram lá pra falar com o cara. Como é que ele desconfia, cara? Eu já tinha desconfiado desse cara, cara. Quando o cara descobriu isso, aí eles falaram: não, que vocês estão carregando aí, ó, é muito importante e tal, tem que ter com cuidado. É o poder de uma divindade e tal. Ó, o poder de uma divindade, vou explicar pra vocês como é que se usa. É mais ou menos assim. Ó, inclusive, tá cada um com um fragmento. Se vocês acharem melhor, vocês podem colocar todos os fragmentos em um só de vocês, que vai ficar muito mais poderoso. Aí os personagens, olha só que legal. Não é que é mesmo? Que cara legal. Aí quando um jogador ficou com todos os poderes, o cara foi lá e roubou os poderes todos de uma vez. Cara, mas tava muito óbvio, né? Tipo assim, eu olhei assim... Assim, tudo bem que no meu caso, minha personagem tava do lado do cara. Tipo, minha personagem tava ali, trabalhando com eles, mas pelo cara. Então ela já sabia o que ia acontecer. Mas, inclusive, cara... uma das missões do Rodrigo era convencer os jogadores a colocarem todos os poderes num só. Só que eles foram fazendo por conta própria. Trabalho mais fácil da vida do personagem, cara. O cara não precisou nem se esforçar, né? Não, cara, e tipo assim, mano, assim, tava muito óbvio que era uma coisa pra... pelo contrário, diferente dos personagens da tua mesa, por exemplo, ou ali que de repente são muito desconfiados, dessa mesa do Ed ali, cara, os caras
tipo, deixa a vida me levar. Não, beleza, uhul. Mas- Ninguém nunca se perguntou, cara, por que esse cara tá fazendo isso, cara? Ou então, Não, como que mano, esse cara sabe tanto? como esse cara sabe? Não. De uma coisa tão obscura, né? Ainda. Não é? Ou não, pode falar, teve um dos jogadores só que ficou botando essa pilha de, pô, cara, vamos ver isso aí. Mas como o NPC, o PC dele, né, o personagem dele, era mais assim, mais pipa voada, um cara todo aleatório, então acabava que isso não ia pra frente. Mas, tipo, os personagens mais desconfiados estavam, vambora, mano. Ih, deixa a vida me levar. Eu fiquei assim, caraca, Tá tudo certo, vamos pôr tudo aqui, né? Se os caras estão na Sociedade do Anel, eles falavam assim, vamos dar na mão do Sauron pra ele jogar o anel no vulcão que ele mora do lado. todo mundo merece a segunda chance, né? Dá na mão do Sauron aqui que ele... Né? Tipo, muito inocente. Muito, cara, muito. Enfim, eu acho que é isso, né, galera? Mais algum exemplo? Mais alguma história boa pra contar? Não, acho que tá de boa. Tem mais alguma, Ale? Pô, eu acho que os exemplos foram bons, né? Eu tive uma aqui um pouquinho diferente, que foi um artefato que era ciente, né? Então ele era meio que um NPC, né? É um NPC. Um bom exemplo, hein, de NPC, os artefatos verdade. inteligentes. É um famoso, Slash Caliber. Oh, não, eu odeio essa espada. Nossa. Engraçado, quando eu usei a Excalibur na minha mesa, eu não dei esse tom bobo pra ela, sacou? Eu já botei ela pra ser uma coisa mais, tipo, ela tinha aquela gana, ela arrumava realmente as disputas pra acontecerem, mas ela era, tipo, cruel, ela era séria, sacou? Ela é Sim. sádica. Essa é a Ela- palavra que tá procurando. Ela era sádica mesmo, tipo, não era ela não ficava fazendo piadinha, ela não era engraçadinha, não. Ela era uma espada realmente maligna e Não, a cruel. sua é muito malvada. A do Ale é mais legal. Vai, Ale, conta aí. Não, então, foi uma interação tão legal do mestre com o jogador naquela mesa. No caso, eu era o jogador, né? E o mestre interpretou muito bem a Slash Caliber no perfil lá que tinha colocado, que ela acabou ficando, né? No negócio. O cara conseguiu conviver com a Excalibur, é brabo mesmo. Pô, e eu era uma elfa guerreira maga, né? E aí juntou com a Slash Caliber, filho. Era relâmpago pra todo lado quando tinha combate, então ela adorava, né? Não. E a Excalibur também, né? Tipo, pô, parceria Não, perfeita. é da Slash Caliber porque ele tá falando. E aí era tipo, o mestre, quando tava combate, ele interpretava a espada, então ela gritava, gargalhava quando acertava relâmpago nos monstros. Muito bom. Foi mais pela palhaçada na mesa do que pelo... Mas foi divertido. Vai dizer que não foi. O importante é se divertir, pô. O importante é se Foi divertir. muito Tá todo divertido. mundo se No divertindo na final, mesa, tá bom. RPG é sobre isso, gente. É se divertir. Exatamente. Mas se divertir não tá bom. Mas beleza, galera. Vamos lá. Hoje a gente viu diversas histórias, né? Vários exemplos de NPCs aqui, memoráveis, que nós já tivemos em nossas mesas. A gente falou aqui sobre Descobrimos que o pessoal que escreveu Caverna do Dragão faz NPCs piores que os nossos. Verdade. a gente descobriu aqui o quanto fundamental é, né, enriquecer a sua aventura com NPCs, como eles são importantes, como dar trejeitos a eles. Enfim, falamos de NPCs memoráveis. E é isso, né, gente? Redes sociais, vamos lá, Lê. Você veio aqui é a segunda vez conosco, se eu não me engano, né? Eu datando o episódio. Enfim, fala pra gente aí dos seus trabalhos. Fala pra galera aí. Bom, a gente tem aí na Instagram, Facebook e YouTube, é igual, Cafofo do Necromante, né? A gente tem feito aí vídeos focados em Tormenta 20 e Dungeons & Dragons. De vez em quando a gente traz alguma coisa de outros sistemas aí, estamos tentando expandir um pouco. E queremos aí ajudar a galera a ter dar conhecimento para quem tá começando, ajudar a aumentar aí o máximo possível aí de pessoas para jogar. Que a gente puder ajudar aí, a gente agradece. E espero que quem estiver ouvindo vá lá assistir a gente. Por favor. Mas agradeço aí por estar participando novamente. Muito, muito bom a conversa. Ajuda até a lembrar de algumas coisas que já nem lembrava mais. Não, que isso. Covil é seu já. Sinta-se à vontade pra estar aqui sempre que quiser. Vou chamar de Covil do Necromante de vez em quando. Ó a collab aí, ó. Ó a collab. Vai fazer um crossover, cara. Um crossover. Vamos fazer isso. Agradeço aí a presença e espero voltar outras vezes. Sempre que quiser. Então, pessoal, utilizem as dicas, vejam o NPC de outra maneira e compartilhem as experiências conosco. Fala com a gente lá pelo Twitter ou pelo Instagram, que é @Covil do Dragão, tá?
DU Dragão. Fala pra gente o que você achou dos episódios, o que você gostaria de ver aqui que a gente pode vir falar aqui pra vocês, que dicas vocês querem ouvir. Sugestão de pauta, se tiver algum assunto que vocês querem que a gente fale aqui. O Covil é de vocês, cara. Cheguem mais e falem pra nós. Ed, mais alguma consideração? Não, eu acho que tá mais que incrível hoje. Tá ok, então. É isso, galerinha. Beijão. Tchau, tchau. Tchau! Este podcast foi editado por Ricardo Silva.